Bom dia, paz e graça, tudo bem, amados? Estou vindo aqui para compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra poderosa, muito importante, para que vocês prestem atenção, né? Por onde vocês andam, com quem vocês andam, mas é certo de que Deus está cuidando de tudo, de todas as coisas, amém? A palavra de Deus diz, lá no livro de Neemias, né? Assim, peço que os irmãos depois estudem o livro, né? Para que vocês possam compreender a palavra de Deus que vem versada ao nosso coração, vem dita do alto ao nosso coração, amém? Diz que Neemias era um homem bondoso, copeiro de um rei. Qual rei? Rei Artaxerxes. Ou seja, esse rei foi um dos 3 reis que Deus usou, né, de bondade para que se pudesse, primeiro, iniciar a obra da reconstrução do segundo templo, né, do Senhor, assim como as muralhas de Jerusalém. Mas não vou falar de Esdras, não vou falar de Zorobabel, vou falar de Neemias. Então, Neemias, como eu disse anteriormente, era um homem que trabalhava para o rei, né, que tinha uma condição muito favorável, né, de vida. Então, assim, o que será, irmão, trocar uma vida de conforto por uma vida, teoricamente, de miséria, né? Você sair do luxo para a pobreza. Então, por um dos seus irmãos, chamado Hanani ou Anani, Neemias ficou sabendo que o povo que tinha saído do exílio estava sofrendo muito, né? As pessoas que restaram do exílio babilônico estavam sofrendo muito, né? Era uma minoria e estavam em miséria, em pura miséria. E isso comoveu muito o coração de Neemias, ele se entristeceu muito, e a tal ponto de jejuar, né? E durante vários dias, pedindo a Deus que entrasse com providência, né? E Neemias, ele tomou uma decisão, que é uma mais difícil, né, irmãos, para a gente tomar decisões, né, na hora de tomar uma decisão séria, né? Ele decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa pelo povo dele, né? E lá no capítulo 2, no versículo 1, Neemias é mandado para Jerusalém, mas ele vai ao rei Artaxerxes, né, e pede assim, ó, fala assim, diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. E o rei imediatamente notou uma diferença no comportamento de Neemias, né? Então, assim, o rei perguntou para ele o que estava vendo, o que se passava, né? E ele pediu para o rei para que ele fosse ao povo, né? Fosse até o povo dele, para que ele pudesse, junto com o povo, reconstruir a muralha que estava em ruínas, né? Até aqui, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? O que nós precisamos construir na nossa vida? O que nós precisamos fazer, né, para seguir adiante? Porque muitas muralhas foram derrubadas aos nossos olhos. Muitas pessoas, muitos exércitos, né, tropas inimigas se levantaram contra a gente. E o que a gente precisa fazer para reconstruir? Os cacos, né? Porque assim, são os cacos. Porque a gente está falando de um grande exército, uma grande muralha, mas vamos trazer para o nosso dia a dia, conjecturando o nosso dia a dia atual, né? Aquilo que a gente precisa reconstruir. Porque uma coisa é você estar em pedaços, assim como um vaso na mão do oleiro, um vaso rachado, um vaso quebrado, né? Agora você imagina você estar em farelos. Como se reconstrói um farelo? Como se reconstrói uma muralha que está em ruína, que virou pó? Né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? E Neemias dá pra gente o entendimento de que a gente precisa, às vezes, abrir mão de alguma coisa, até mesmo de uma alta posição, pra gente ir buscar aquilo que a gente precisa. Não somente socorrer os necessitados, né? Como também nos socorrermos. Só que toda história, toda decisão tem um combate. E toda guerra e todo combate tem os inimigos. Não é verdade? Tanto é que diz a Bíblia que foi levantado Sanbalat e Tobias, né, para fazer o quê? Para humilharem, blasfemarem, caluniarem, enfim, darem gargalhadas e risadas. É o que acontece com a gente no dia a dia, né? Pessoas estão rindo pelas nossas costas, estão dando gargalhada pelas nossas costas, tramando pelas nossas costas. Só que Sanbalat e Tobias tramaram não só pelas costas não, mas pela frente, porque eles mesmos foram lá e disseram a eles
que eles, teoricamente, não eram dignos de reconstruir essa muralha. E com ordem de quem? Né? Só que Deus já tinha levantado, né, um rei para justamente fazer com que essa muralha fosse reconstruída e que ele pudesse fornecer tudo aquilo que era necessário para a reconstrução. É a nossa vida. Reconstruir todo dia é dia de reconstrução. Né? Então Sanbalat e Tobias vieram face a face, né, para impor-lhes palavras de maldade, de crueldade, de inveja, calúnia, etc., né? Como acontece com a gente no dia a dia, mas tem um detalhe maior. Inimigos vêm até você, mas o maior inimigo é aquele que não vem até você, que todo mundo fala, todo mundo vê, todo mundo sabe. Esses são aqueles que a gente vê, mas e o que a gente não vê? Esse que é o perigoso, que é aquele que num grupo de 3 ou mais pessoas, 2, 3 ou mais pessoas, ele está ali, mas você não consegue identificar, porque ele é o cara que não está face a face, ele está do teu lado, tramando contra você. Então diz a Bíblia que Sanbalat e Tobias, eles vieram face a face, mas Gesem é aquele que a gente não consegue ver. Todo mundo fala de Sanbalat e Tobias, mas esquece de Gesem. Né? Gesem era um árabe. Era um árabe. A Bíblia não relata muito sobre ele. Fala de Sanbalat e Tobias. Tanto é que lá no capítulo 4, quando houve a defesa, né, de Neemias contra os adversários, Sanbalat e Tobias se manifestaram, mas Gesem não se manifestou. Aí no capítulo 4, no versículo 4, Neemias ora ao Senhor e diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Então, assim, aqui está falando de Sanbalat e Tobias. Eles desprezaram, mas não fala de Gesem, porque Gesem é aquele que está do seu lado aí. É aquele amigo que está botando a mão no seu ombro, aquele que está dizendo que está contigo no acordar, no levantar, no deitar, aquele que caminha com você todos os dias, que chama você de amigo, de que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, tá colocando as mãos nas tuas costas, batendo no teu ombro, te dando a mão, mas te levando para a guerra, te enforcando. Amém? Então, assim, aquele que às vezes a gente nem ouve falar é o mais perigoso de todos. Sabe por quê? Ele se esconde atrás de você. Porque quem está contra você face a face, vem face a face, frente a frente. Mas aquele que está do teu lado, que você não percebe, está atrás de você tramando, sinalizando para quem está na frente. Né? Tipo, vamos matar ele. Você não está vendo. Você não ouve sons, mas o gesto dele, o rosto dele, os lábios dele se levantam contra você sem você perceber. E diz mais, no capítulo 4 do livro de Neemias, que não bastante, eles uniram Sanbalat, Tobias, os árabes. Dentro desse os árabes tem aí o Gesem, aquele famoso amigo, né, que está apertando a sua mão, andando com você, né, que te chama para correr para churrascaria. Tem Gesem. Os amonitas e os asdoditas de Asdod e de Amon. Então, assim, além de reunir Sanbalat e Tobias, de reunir Gesem, né, sem que Gesem aparecesse muito, ainda reuniram outros povos para caluniar contra você, contra mim, para blasfemar, murmurar, se levantar contra a gente, né? Mas Deus é fiel para cumprir. Porque no versículo 9 do capítulo 4, o Senhor diz assim, ó, Neemias diz assim, ó: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, Neemias tomou uma ação porque o Senhor inspirou ele para que tomasse, para que ele pudesse vigiar de dia e de noite. Entendeu, irmãos? Vamos vigiar de dia e de noite. De dia e de noite. Porque os nossos inimigos, eles estão atentos a tudo. Nosso deitar, nosso levantar, nosso falar, o nosso mover, né? Eles ficam atentos à nossa casa, ao que a gente faz, o que a gente fala, ao que a gente come, com quem a gente anda, né? Então preste atenção, porque
Lá em Salmos 101:5 diz assim, ó: ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. A esse quem? O Senhor destruirá os nossos inimigos. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Amém? Então, assim,